Nesse vídeo eu vou contar toda a história do Sidney, mais conhecido como o Sid de A Era do Gelo, e todas as coisas que aconteceram com ele do primeiro ao quinto filme. E esse foi o tema do vídeo mais votado por vocês. Foi nas enquetes, os comentários de vários vídeos lá da Era do Gelo, então ele venceu e aqui tá a história do Sid. Vamos lá. Eu sou João Ricardo, seja mais do que bem-vindo a Raio Filmes. O Sid sempre teve uma família, mesmo ela só aparecendo no quarto filme. Como assim? A família dele abandona ele mais uma vez aí no começo do primeiro filme de Era do Gelo, mas não é mostrado para a gente. Como é que você sabe isso? Quando a gente vê a primeira cena ali, o Sid apareceu pra gente, ele está acordando em cima da sua árvore, lá no seu tronco, e ele está procurando toda a sua família. Inclusive, ele fala uns nomes da família dele que a gente vai ligar os pontos lá no quarto filme. Zack, Marshall, Betty, de fundo, cadê todo mundo? E aí ele percebe que a família dele foi embora de novo e que deixaram ele por lá. Foram embora sem mim? Fazem isso todo ano. Por quê? Será que ninguém gosta de mim? E ele sabe que todo ano a família dele faz isso com ele. Logo depois, ele tem aquelas tretas com os dois rinocerontes. Ai, que mancada que eu dei. Olha, deixa eu compensar. Ah, não, é sério. E aí, nessa cena, a gente vê o Manny e o Sid juntos pela primeira vez. Ei! E o Manny salva o Sid. Depois disso, o Sid quer ficar junto com o Manny, quer andar com ele, quer viver com ele, porque aí ele fica protegido e também ele quer muito fazer amizade. Mas óbvio que o Manny não aceita logo isso de cara e quer distância do Sid. Mas o Sid é muito insistente e quer ficar com ele a qualquer custo. Pare de me seguir. Tá bem, você tem seus problemas. Olha, nem vai notar que eu tô aqui. E aí a gente já percebe logo de cara aquele papo de rei do fogo, de fazer fogo que o Sid tanto fala. Com meu pequeno graveto e meu cérebro altamente desenvolvido, ai, eu posso fazer fogo. Logo depois, o Sid conta pro Manny como a família dele é do mal. Meu, coitado. Ah, minha família me abandonou. Nem imagino o que fizeram no ano passado. Eles acordaram cedo, amarraram as minhas mãos, os meus pés, me enfiaram um rato silvestre na boca, apagaram as pegadas e foram pela água para que eu não pudesse farejá-los. E aí a gente já começa aí, nos 20 minutos de filme, a gente já começa a sentir pena e dó do Sid. Tadinho dele, ele só queria ter amigos, uma família, mas sempre se ferra. Aí, o Sid encontra, junto com o Manny, o bebê e a mãe do bebê ali na água. E o Sid quer, a qualquer custo, levar esse bebê pro pai dele, cuidar dele, até que eles conseguem realmente chegar até o pai, só que aí o Manny não quer. Aí, em menos de 20 minutos de filme, a gente já consegue perceber que o Sid é um cara parceiro, amigo, família, cuidadoso com quem ele gosta, atrapalhado, desajeitado, e que não tem uma família boa e que sofre bastante por isso. E também que sempre fica tentando paquerar as mulheres e nunca dá certo. Você é o vento debaixo de minhas pulgas. Quer ser minha companheira na vida? E na cena seguinte aparece o Diego tentando roubar o bebê. E eles têm aquela conversa rapidinha e logo largam o Diego lá e vão embora. Mas logo depois o Diego volta e os três vão juntos levar o bebê. Antes de eu continuar esse vídeo, já se inscreva no canal se você for novo, ative o sininho para você não perder nada e já deixa o seu like para me ajudar bastante. É nóis! Bom, aí tem uma cena em que o bebê tá com fome e eles vão atrás de comida e eles acham 3 melões que aquelas aves meio malucas estão tomando conta. Que são delas, na verdade, né? E aí, o Sid fica numa situação bem desafiadora. E aí, ele enfrenta aquele bando de aves e ele consegue levar o melão até o bebê. Ou seja, quando é preciso ser corajoso, quando ele precisa realmente fazer alguma coisa que vai ajudar uma outra pessoa, ele consegue.
Logo em seguida, a gente vê o Scratch interagindo com os personagens. E ele interage muito com o Sid. Um dos principais personagens aí que ele tá interagindo durante toda a saga da Era do Gelo é com o Sid. Bom, aí avançando umas ceninhas, o Sid dá mais uma jogada de galanteador e usa o bebê para se aproximar das meninas. Esse Sid não tem jeito. Bom, ele precisava de mim e eu sempre quis ter um filhote também. Sério? Aí ele vai se apegando mais ainda com o bebê e os dois se divertem muito. E também percebemos que ele é um ótimo patinador. Mais pra frente, a galera fica presa naquela caverna e o Sid começa a ver várias coisas que são referências dos próximos filmes. Inclusive fiz um vídeo falando sobre essa teoria da Era do Gelo. Logo depois, o Sid consegue finalmente fazer fogo pela primeira vez. Depois, eles descobrem que o Diego estava enganando todo mundo e aí o Diego muda de lado e fica do lado do Sid e do Manny. E eles fazem um plano para enganar os tigres lá da Alcateia. E vemos que além de um ótimo patinador, o Sid é um ótimo esquiador. Aí temos a batalha final com o Manny e o Diego contra os tigres. O Diego fica lá fraco no chão e o Sid fala que não guarda rancor. Ah, você me conhece que eu preguiço até pra guardar rancor. Ou seja, o Diego enganou eles pra caramba o começo do filme inteiro e o Sid se apegou a ele e ficou triste por ver o Diego fraco ali no chão. Ele é muito fofo. Eles entregam o bebê e tudo termina bem. Vemos que o Sid, apesar de não ser tão bonito de aparência, é bem bonito de coração e tá cheio de qualidades. Ele faz umas besteiras, mas não dá pra ficar bravo com ele, né? E quem reparou bem, o Sid termina falando sobre o aquecimento global, o que é o tema principal do próximo filme. Olha, essa história de Era do Gelo tá ficando monótona. Sabe do que eu gostaria? De um aquecimento global. Vai sonhando. E nele, o Sid já começa tentando de novo conquistar uma garota. E também ele quer cuidar das crianças, onde a gente já vê que o Sid não se dá bem com as crianças e que as crianças ficam zoando demais com ele. É minha vez de bater na preguiça. É minha. E aí ele continua sendo muito zoado por todo mundo e as pessoas acham que ele não é capaz de fazer praticamente nada. E ele vai lá saltar lá da geleira lá de cima para provar que ele é corajoso. Sid, o que está fazendo? Desce daí! Eu vou ser o primeiro a descer o tobogã. E aí vocês vão ter que começar a me tratar com respeito. Aí o Manny salva o Sid e sério, o Sid parece bobo, mas ele é bem esperto. Só quando ele quer, né? O Sid já tinha percebido que o Diego tem medo de água e falou na cara dele. Se eu não te conhecesse, Diego, ia achar que tem medo de água. Aí eles vão continuando a migração e o Sid fica cantando a viagem inteira. Ou melhor, ele fica enchendo o saco do Manny a viagem inteira sobre aquele papo que o mamute está em extinção. Muito bom. Se a tua espécie continuar, bate as mãos. Se a tua espécie... O Sid é um cara que se preocupa muito com os amigos e ele achava que o Manny e a Ellie eram os únicos mamutes da Terra. Então, contra a vontade do Manny, o Sid teve uma atitude muito madura de chamar a Ellie para ficar com eles e fugir todos juntos da inundação. E cada cena que passa, a gente vê que o Sid tem muita coragem e muita atitude. Mas uma que vemos isso é quando ele está nadando, chamando pelo Diego, e mesmo o Diego parado, ele se esforça e chega no gelo. E depois, para salvar ele mesmo e o Diego, ele morde o rabo do Diego para os dois fugirem antes de serem atacados. Isso vai doer um pouco. Foi um vídeo muito trabalhoso aqui de fazer, de escrever, de gravar, de editar. Então, se você puder já deixar o like e também compartilhar para todos os seus amigos aí, toda a galera que você conhece que gosta demais de Era do Gelo, vai ser demais. Valeu. Mais um pouco pra frente, o Sid conversa com o Diego, dando uma indireta de novo sobre ele ter que enfrentar o seu medo de água. E fala que ele mesmo já teve medo. Tipo, ele fala pro Diego que ele tem medo só pro Diego se sentir melhor, mas não colou muito isso. Talvez fique surpreso em saber, mas eu também já senti medo. Não. Você? E aí ele começa a ensinar o Diego a como nadar. Agora puxa, chuta, puxa,
Chuta. Agora olho pra trás pra ver se eu estou sendo seguido e estou respirando. E aí temos uma das cenas mais legais desse filme, quando o Sid é sequestrado pelo aquele bando de preguiças. Posso ajudar? E ele finalmente é reconhecido como o Rei do Fogo. E as preguiças idolatram tanto ele que fazem tudo o que ele faz. E o Sid tá adorando demais isso, né? Tudo que ele queria. Nunca valorizaram tanto ele, mas aí estava muito bom para ser verdade. E os bichos querem matar o Sid e jogam ele lá dentro do vulcão cheio de fogo. Aí ele dá um jeitinho, volta pra turma dele e conta pro Manny e pro Diego o que aconteceu, mas é óbvio que eles não iam acreditar. Um pouco depois, quando a inundação chega, o Sid vai salvar o Crash e o Ed, mas ele conseguiu bater no único pedaço de gelo que estava em volta dele. E aí ele desmaiou e assim o Diego, junto com o Crash e o Ed, salvaram ele. Entrando para o terceiro filme, vemos um Sid ainda mais decidido. Todos acham que o grupo ia se separar e ele fica chateado, mas se conforma que deve seguir sozinho até encontrar outro bando. E a gente continua vendo um Sid inocente, desastrado e ainda mais família do que nunca, porque ele acha 3 ovos de dinossauro e acha que é o pai deles, e ele quer levar aqueles ovos para todos os lugares e até faz aquelas carinhas super estranhas. Gostaria de apresentar Clara, Ovaldo e Gemário. E o Sid sempre quis ter uma esposa e construir uma família, mas ninguém dava muita moral que isso fosse acontecer. Então, ele quer criar os 3 dinossauros a qualquer custo. Ninguém achou isso uma boa, mas o Sid não queria mudar de ideia. Não sei o que está fazendo, mas não é uma boa ideia. Shhh, meus filhos vão te ouvir. Então, ele deixou os 3 dinossauros entrarem no playground e depois, sem querer, todas as crianças entraram juntas. E o Manny tinha falado que não era pra ninguém entrar. Mas é lógico que todo mundo ia entrar, né? E aí ele ficou muito bravo com o Sid. Eu falei para devolver eles e você ficou com eles. Agora olha o que fizeram. Aí a mamãe dinossauro aparece pra pegar os 3 filhotes, que são dela, não do Sid, né? E aí o Sid não quer devolver eles. E assim ela pega todo mundo e ainda captura o Sid junto. E vai ter que passar por cima de mim pra pegar eles. Mas aí logo depois, a mamãe dinossauro e o Sid foram ficando amigos, até foi ela que salvou o Sid e toda a turma do Rudd. Mas aí quando o Sid estava prestes a cair na cachoeira de lavas e achava que era o seu fim... Este é o fim do Sid. A preguiça. Chega em cima de uma dinoave o Bucky, o Crash e o Ed para salvarem a preguiça mais querida do mundo. Não, Sid, sou eu! E eu? E eu? Aí temos uma das cenas mais tristes de todo o cinema, quando o Sid se despede da mamãe dinossauro e dos 3 filhotes. E eu sei que vão crescer e se tornar dinossauros gigantes e assustadores. Cuide bem dos nossos filhos. Agora, passando rapidamente pelo 4º filme de Era do Gelo, a gente fica com mais pena ainda do Sid, porque a família dele está de volta. Só que isso não é bom, né? Mãe, pai! Eles ficaram por pouquíssimo tempo e ainda deram uma desculpa mó besta lá. Falaram que estavam com saudades dele, mas, né, a gente sabe que não. Procuramos você em tudo que foi canto. Procuraram? Tolinho, nós te abandonamos geral. Mas... E aí a gente conhece a vovó do Sid, a família dele pede pra ele dar uma volta com ela e assim eles fogem. Eles fogem de novo, ou seja, eles foram atrás do Sid só pra largar a vovó. Poxa. Por que não mostra sua caverna pra ela? Ela quer tirar uma soneca. Volte. Nos livramos da coroa maluca! Rápido, vamos! E depois o Sid pergunta pra vovó por que a família deles são assim, o que tem de errado com eles. Vovó, por que nossa família não nos quis? Qual o problema com a gente? E a vovó responde meio que isso aí. Acham que somos desastrados, não fazemos nada direito. No 5º filme já começa com o Sid logo de cara pedindo a Francine em casamento, só que eles tiveram 14 minutos juntos. Quer ser minha companheira na vida? E infelizmente isso não deu muito certo. Tô terminando com você. O quê? E aí o Sid vai limpar as suas lágrimas numa planta muito venenosa. O
O Sid, ele não é um cara que se dá muito bem com as plantas e com as frutinhas. Se tem uma coisa que eu conheço, são frutinhas. Logo depois, a vovó se perdeu, ou seja, ela foi raptada lá pelas dinoaves, e isso deixou o Sid bem chateado, o que mostra que ele continua sendo muito família. E aí conhecemos Geotopia, o lugar onde todo mundo fica jovem pra sempre. É tipo a Terra do Nunca, só que sem os diamantes. E o Sid conheceu a Brooke. Foi o amor à primeira vista, principalmente pra ela. Ninguém nunca dava muita fé aí que o Sid ia conseguir achar uma parceira, mas no fundo todo mundo queria que esse momento fosse possível. Mas aí a vovó acabou ficando por lá, ficou jovem, bonitona, e aí a Brooke precisava ficar lá também, porque se ela saísse de lá, ela ia ficar com, sei lá, uns 300 anos. E aí a gente fica muito triste porque a relação do Sid durou mais ou menos uns 15 minutos de novo. Só que aí, no casamento da Amora, ela aparece jovem de novo, e ela até canta uma musiquinha pro Sid muito legal. E finalmente ele ficou com uma parceira, foi o último do trio, mas conseguiu. Bom, o Sid é um cara amigo, parceiro, romântico, às vezes nem tanto. Um cara bem família, desastrado, ajuda quem precisa e consegue vencer seus medos quando precisa. E além de todas as falhas que ele tem, que todas são sem querer, ele consegue se reconciliar com todo mundo com seu jeito fofo de ser. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se encontra já já aqui na Raio Filmes. Valeu!